Well, this morning I was going to talk about God and government. Então, essa manhã eu vou falar sobre Deus, né, e governo e Deus. And I know in Brazil, they're interesting times. E eu sei que vocês têm passado por momentos interessantes aqui no Brasil, né? There is change that is happening, Há muita mudança acontecendo. and some people are excited, Algumas pessoas estão empolgadas, né, animadas, and others are concerned. e outras preocupadas, né? But it doesn't change the fact that God is in control. Mas isso não muda o fato de que Deus está no controle. Before the election, Antes das eleições, he knew the outcome. ele já sabia o resultado. So he's not surprised Então Deus não está surpreso about what happened. sobre o que aconteceu. Let's pray. Então vamos orar. Father God, thank you for today. Deus, querido Pai, obrigado por esse dia. Be with us this morning. Senhor, continua conosco, Pai, durante essa manhã. Speak to our hearts. Fala, Senhor, aos nossos corações. Draw us closer to you. O Senhor, traz para perto de Ti. Allow us to realize that you are always in control, Senhor, permite-nos entender que Tu estás sempre no controle. even when we don't understand why you do things. Mesmo quando nós não entendemos a forma, a maneira que Tu faz aquilo que Tu faz. Allow us as well to learn from the examples in Scripture. Nos ajuda, Senhor, a compreender através aquilo que Tu fazes através dos exemplos bíblicos. The way that you orchestrated governments in the past. Na maneira que Tu, Senhor, estabeleceste governos no passado. Nos ajuda a entender isso. It's in Christ's name that we pray. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. So this morning I wanted to start off in Romans chapter 13. Então, essa manhã eu quero começar em Romanos capítulo 13. Paul talks about government. Paulo, ele está falando sobre autoridades, né? Sobre governo. Então, ele está falando isso aqui em Romanos 13. And he's very specific in what we need to do as citizens. E Paulo, ele é bem específico sobre o que nós temos que fazer como cidadãos. So Romans chapter 13, starting in verse 1. Então, Romanos, né? Capítulo 13, começando no versículo 1. It says, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Então diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades que não vêm de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. So Paul starts off very clearly saying the government that is in place needs to be obeyed. Então, Paulo, ele começa de uma forma muito clara. Ele diz que nós temos que buscarmos as autoridades estabelecidas. É o que ele diz aqui. Não há autoridade que não venha de Deus. And that the only authority in government that exists is that which God has established. E a única autoridade que existe, né, que em governo, é aquela autoridade que foi estabelecida por Deus. Now, when Paul wrote this, Então, quando Paulo escreveu isso, he's writing it to the Romans. ele está escrevendo para os romanos. Paul was not a Roman, Paulo não era um romano, but he was a Roman citizen. mas ele era um cidadão romano. He was a Jew. O que significa? Ele era um judeu. He was a Pharisee. Ele era um fariseu. He grew up in the nation of Israel. Ele cresceu, né, na nação de Israel. He became a leader of the nation of Israel, Ele se tornou um líder na nação de Israel. a nation that was seeking their own freedom Uma nação que estava buscando a sua própria liberdade. because they were under Roman rule. Porque eles estavam, né, sob o domínio dos romanos, né, sob a autoridade dos romanos naquela época. So they were a conquered people, Então eles eram um povo que tinha sido conquistado, living in the promised land. morando, vivendo na terra prometida. So Paul's in a very interesting position when he's talking about government. Então Paulo, ele está numa situação bem interessante ali, né, uma situação interessante quando ele fala sobre governos. And he's talking to those in Rome E ele está falando para esses em Roma, and telling them that the government of Rome was established by God.
E ele está falando para aquelas pessoas que estavam morando em Roma, né, que o governo romano foi estabelecido por Deus. Now, Paul took missionary journeys. Então, Paulo, né, ele fez várias viagens missionárias, né? So he went around the known world. Então, Paulo viajou bastante pelo mundo de então, né, o mundo que era conhecido naquele momento, né, o mundo que existia naquela época. So he went to Greece. Então, ele foi à Grécia, He went to Asia. foi para a Ásia também, Not the Asia we think of. não na Ásia que nós conhecemos hoje, né? Just to clarify, Só para clarificar, esclarecer isso, né, para deixar isso bem claro. it was more where Turkey is. É mais, né, a Ásia que no qual a gente está falando é onde aquela região onde hoje é a Turquia, né? Mais essa região. So as Paul did his travels, he was under the authority of multiple governments. Então Paulo, ao fazer essas viagens, né, realizar essas viagens, ele estava ali sobre vários domínios, né, diferentes governos, né, onde ele passava. And at this time, Desculpa. most of the governments had gods. E nessa época, a maioria, né, desses governos tinham deuses diferentes. Né? Você sabe, lugares diferentes, eles tinham deuses diferentes. So when you would enter a city, they would have idols. Então, quando você entrava em uma cidade, eles tinham os ídolos, né? They would have idols to different gods. Eles tinham ídolos para diferentes deuses. And they were worshipped as a part of the government. E a adoração deles era como se fosse parte também para o governo, né? Parte do governo. There are some times that Paul would enter a city and there would be multiple idols that would be present. Então havia momentos, né, quando Paulo chegava em determinadas cidades e havia ali vários ídolos, né? Vários deuses, né? And they were all established and allowed to exist by the government. E eles estavam ali porque eles eram permitidos pelo governo. O governo permitia que existissem todos aqueles diferentes deuses ali naquelas cidades. So Paul became very familiar with going from town to town, or country to country. Então Paulo ele se tornou ele já estava familiarizado, né, com aquela coisa de ir de cidade em cidade e encontrar esses diferentes ídolos, né, esses deuses. And experiencing different idols, E então, né, ter essas experiências com diferentes ídolos, different religions, diferentes religiões and different laws. e leis diferentes também. And all of that was under Roman rule. E tudo aquilo estava sobre o Império Romano, né? Fazia parte do Império Romano. And I know for Paul it must have been extremely frustrating. E eu imagino que para Paulo isso deve ter sido muito frustrante, né? Paul, who desired to evangelize and share the gospel with the world, Então Paulo ele tinha esse desejo, né, de evangelizar e compartilhar o evangelho com o mundo. is acknowledging the Roman people Mostra ali para o governo, né, romano, that God established the worship that is against him, or the governments that allow it. Então Paulo, né, mostrando, né, ao ele falar, ao ele evangelizar, para aqueles governos que quem estabeleceu eles, na verdade, ali foi Deus, e não eles. So today we look around at the government and think, how can they allow that? Então hoje, né, a gente olhando assim, vamos dizer nos dias de hoje, para o nosso governo, os governos que existem, como é que Deus permite esse tipo de governo? How can God allow an authority to exist that is against him? Como é que Deus pode permitir uma autoridade estar em governo, uma autoridade que é contra ele, contra Deus? Como é que Deus permite isso? Paul doesn't answer that question. Paulo, ele não responde essa pergunta. Just like Job doesn't question God's motives. Assim como Jó, né, ele fez várias perguntas questionando a Deus os seus motivos por realizar o que ele realiza. Paul teaches what obedience to a Christian looks like. Então Paulo, ele ensina o que é obediência, né, para os cristãos, né? O que significa obediência? Ele fala sobre isso. The government exists because it was put there by God. Então o governo, ele existe porque ele foi permitido por Deus de estar ali onde ele está. And it's our responsibility to follow the government, E a nossa responsabilidade é seguir o governo, to obey the government, obedecer o governo, until até it contradicts God's word. que esse governo contradiga a palavra de Deus.
For many Christians, that is frustrating. Para muitos cristãos é algo muito frustrante, né? It requires wisdom. Requer muita sabedoria. Where is that line? Onde que é essa linha, né? Onde é que é esse limite até? Onde que está esse limite? Where is the government allowed to put a law in place that's wrong, and as long as we don't have to follow it, we don't fight it? Aonde que está esse limite, né? Aonde a gente vê o governo colocando uma lei para que a gente possa pensar assim, bom, agora eu preciso lutar contra isso, né? Mas onde é que é esse limite? It's a difficult question. É uma pergunta difícil. If it's not impacting our ability to honor God, Então, assim, se não está nos impactando diretamente na maneira com que nós adoramos a Deus, then it's not something that we necessarily need to fight against. então não é algo necessariamente que nós temos que lutar contra, né? Se não está afetando diretamente nossa adoração com Deus. But in a democratic society like Brazil, Mas numa sociedade democrática, né? Por exemplo, como o Brasil, you guys have the ability to become the government. vocês têm essa habilidade, essa possibilidade de também se tornar parte do governo. And when you become a part of the government, Então, quando você se torna parte, né, do governo, whether it's becoming the governor or a senator, seja, né, se tornando um exemplo, um governador ou um senador, you can change the laws. você tem essa habilidade de também começar a legislar, né, a mudar as leis também. That's why a lot of laws exist that are contrary to Christianity. Por isso que existem muitas leis que são contrárias ao cristianismo, porque pessoas fizeram isso. It's because people said, I don't like the Christian rules, I'm going to run for office and I'm going to change them. Porque existem pessoas que dizem assim, eu não gosto dessas regras, né, do cristianismo, então eu vou fazer leis para ser contra essas regras. And they do. E eles fazem essas leis. And then, as a country, we have to follow those rules. E aí, como um país, a gente acaba tendo que seguir essas leis. That's very different than what was happening in Paul's time. E isso é bem diferente do que estava acontecendo na época de Paulo. When Paul was around, Quando, né, na época de Paulo, mayors and governors were not elected. governadores, prefeitos, essas pessoas não eram eleitas, né, pelo povo. They were appointed. Eles eram indicados. So they didn't have to run an election. Então eles não precisavam, né, participar de uma eleição. They didn't have to get the people to like them. Para eles não importava se as pessoas, eles não tinham que conquistar, né, a simpatia das pessoas, porque eles eram indicados. So the people had no influence over government. Então as pessoas naquela época não tinham nenhuma influência no governo da época. So from that perspective, Então, falando desse, né, de uma perspectiva dessa, que a gente está falando desse exemplo, Christians, cristãos, not just in Brazil, não só cristãos no Brasil, mas eu digo assim, no geral, but in the United States as well, também nos Estados Unidos and in countries in Europe, e em países também na Europa, we allow people that have wrong theology, wrong philosophy, nós permitimos pessoas que têm, né, uma ideologia errada, uma filosofia errada, to run for office and become elected. se candidatarem, né, e serem eleitas para tomarem cargos públicos, né? And then they create the laws the country has to follow. E aí, então, essas pessoas elas criam leis que o resto do país também tem que seguir. I don't think the church Eu não creio que a igreja has the responsibility to the church doesn't have the responsibility to influence or change the government. Então, eu não creio que a igreja tenha a responsabilidade, né, de influenciar e tentar mudar o governo. The purpose of the church is to make disciples and worship God. O propósito da igreja é fazer discípulos, né, e adorar a Deus. Esse é o propósito da igreja. So don't ever think the church is failing when the people in the church aren't doing their job. Então, não pense que a igreja está falhando porque as pessoas não estão fazendo o trabalho delas. But it is the responsibility of you as individuals
mas é responsabilidade de vocês, de cada um como indivíduos. When you have that anger in your heart that comes out of your mouth with very quick words, Quando você fica ali indignado, né, e você expressa isso através das suas palavras, to do something. para fazer algo sobre isso. You have that freedom and that responsibility. Você tem essa liberdade, né, e essa responsabilidade, You all just had an election. né? Vocês acabaram de passar por uma eleição. Probably everybody here voted. Provavelmente todos que estão aqui votaram, né? In most other countries, there would be less than 30% of the people. Em outros países, seria uma média assim, alguns países menos de 30% da população pode votar. So, in Brazil, it's required to vote. Então no Brasil, né, é obrigatório votar, né? Or you have to pay a fine. Ou você tem que, né, pagar uma multa lá se você não votar. So basically, you have to pay somebody to not share your opinion. Então você tem que pagar alguém para não compartilhar a tua opinião, né? Other countries, there's no compulsion, there's no requirement to vote. Em outros países não é algo mandatório, né, para que a pessoa vote, senão algo mandatório. So from that Oh. perspective, Brazil is unique. Não é obrigatório, né? Então nessa perspectiva, o Brasil é um país único, né? Porque as pessoas são obrigadas a votar. When Israel asked for its first king, Então, quando Israel pediu a Deus pelo seu primeiro rei, they asked Samuel for a king. eles pediram ao profeta Samuel por um rei. And we see that in 1 Samuel chapter 8. E a gente olha isso daqui lá em 1 Samuel, né, no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. So, Samuel was a prophet. Samuel era um profeta, He was a successful prophet. era um profeta de sucesso, né? Ele bem sucedido no seu ministério. He had a reputation of being a man of God. Ele tinha nessa reputação de ser um homem de Deus. As pessoas ele tinha uma boa reputação. So people would actually seek him out. They would find him to ask him questions. Então as pessoas buscavam, né, por Samuel para terem respostas por determinadas situações, porque ele era um homem de credibilidade, um homem de Deus. He represented God at this time. Então ele representava Deus durante essa época, né, como um profeta. And at this time, the nation of Israel was disappointed with the judges they had. E nessa época a nação de Israel estava muito decepcionada com os juízes, né, que governavam sobre a nação durante esse período. So the judges they had were taking bribes. They were being unfair. Então, os juízes daquela época, né, estavam sendo comprados, né, recebendo propinas, era muita corrupção. So as a nation, they said, "We want a king." Então, como nação, eles disseram assim: nós queremos um rei. We understand that God put the system of judges in place, but we want to be like all the other nations. Nós entendemos que Deus estabeleceu esses juízes para estarem governando sobre a nação de Israel, mas nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos também um rei. We want a king to follow. Nós queremos um rei para segui-lo. We want a leader that we can look up to. Nós queremos um líder, né, para o qual nós podemos olhar e seguir. And Saul takes it personally. E aí Saul toma isso de uma forma bem pessoal. Not because the job was being taken from Saul, Não porque Saul, não Samuel, right? Saul. Took that Samuel. personally. You're Samuel, ok. Então, assim, Samuel, ele não levou isso, né, quando as pessoas estavam pedindo por um rei, ele não levou isso para o lado pessoal, né? Ele não ficou assim chateado. so Samuel would stay the prophet, Então, Samuel ainda ia ser o profeta, but they would get a king that would rule over the nation. mas eles iriam ter um rei que ia governar, né, o país. And Samuel's disappointed and frustrated with the people. Então, Samuel, ele ficou assim bem decepcionado com o povo, né, diante disso daí.
And as he's talking to God about it, E aí ele começa a conversar com Deus sobre isso. God tells Samuel, E aí Deus fala para Samuel. Samuel, it is not you that the people have rejected. E aí Deus fala para Samuel, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. They rejected God. Eles rejeitaram a Deus. Samuel is frustrated because he's representing God. Então, Samuel estava ali decepcionado porque ele estava representando Deus. He knows God's way is better than the people's way. E ele sabe que a maneira de Deus, né, é muito melhor do que a maneira que o homem tem. Né? A maneira de Deus fazer as coisas é muito melhor do que o homem faz. But in this case, Mas nessa situação, God listens to the people. Deus escutou o povo. They didn't vote, Eles não votaram, né, não teve uma eleição, but they had an opinion, they had a desire, mas eles tiveram a opinião deles, né, o desejo deles, and God heard it e Deus escutou, Deus ouviu aquilo ali. and said, okay, if that's what you want, E Deus disse o seguinte: olha, se é isso que vocês querem, tudo bem. you can have it. Então vocês podem ter um rei. They never asked if it was the right one. Eles nunca perguntaram se essa era a maneira correta. They never said, God, what's best for us as your people. Eles nunca perguntaram, Deus, o que é melhor para nós, como teu povo? Now, God also told them what would happen. Então Deus disse para eles o que aconteceria. He told them that they would have to pay 10% to the king. Então Deus disse o seguinte: olha, vocês vão ter que pagar 10%, né, para o rei, 10% do que vocês têm. So at this point in time, they were paying their tithe. Então, nesse momento, eles já estavam, né, pagando os dízimos deles. So whatever their field produced, they had to give that to the priests. Então, de toda a colheita, né, que eles tinham, eles já tinham que fazer isso antes mesmo de terem um rei. Eles já tinham que dar os 10% da colheita deles, né, para os sacerdotes e tudo mais. They could not give it to the temple. Eles não poderiam dar para o templo, entregar, There was no temple. porque nessa época não tinha um templo ainda. It didn't exist yet. Não existia ainda o templo. So they were giving their tithe to the priests. Então eles estavam dando, né, as ofertas deles para o sacerdote. And then God says, now you're also going to have to give a tithe to the king. Mas Deus disse assim: olha, agora vocês também, ainda em cima disso, vocês vão ter que dar também o dízimo de vocês para o rei. And the best of your crops is now going to go to the king. E agora o melhor da colheita de vocês vai para o rei. And what's left over, you will be able to keep. E o resto, o que sobrar, aí vocês podem ficar para vocês. So there was a big cost to the people. Então, eles fizeram isso, mas teve um custo muito elevado, um custo muito alto. In order for them to have a king. Né? Em ordem para ter um rei, né? A fim de que eles tivessem um rei, o custo foi muito alto. But in their mind, Mas na mente deles, they were more concerned about having a king eles estavam mais preocupados em ter um rei and being like the other nations e ser simplesmente como as outras nações ao redor deles, than they were with the effect or the impact. do que com o efeito que ia causar aquilo, ter um rei. Né? Então eles estavam mais preocupados em ser iguais aos outros do que simplesmente com o efeito que ia causar, o que viria depois. So as we read on, we see that God chooses the type of person they thought they wanted. Então nós vemos que Deus, né, ele escolhe um tipo de homem, né, de acordo com o pensamento que eles tinham, de acordo com aquilo que eles queriam. Então Deus escolhe uma pessoa dessa forma. So God chose Saul, Então Deus escolheu Saul, who came from a wealthy family. que veio de uma família rica, uma família, né, bem sucedida. He was a strong, powerful man Ele era um homem forte, né, um homem guerreiro, né, who was good looking. e de uma aparência muito bonita. Era um homem bonito. Pretty much every qualification you want for a leader. Então, praticamente toda a qualificação, né, que eles tinham na mente de que ia ser um bom líder para eles, ele tinha. Esse cara ele tinha. Not really. Não muito, né? Ele não tinha, mas eles achavam. He didn't love the Lord. Ele não amava a Deus, He didn't have wisdom. não tinha sabedoria, He had what the people thought they wanted. He did not have what the people needed. ele tinha o que as pessoas achavam que ia ser bom para eles, mas não, na verdade, o que eles necessitavam. Ele não tinha isso. But that's what they wanted. Mas isso é o que eles queriam. And God gave them
what they wanted. E Deus deu para eles aquilo que eles queriam. If they would have waited a little longer, Se eles tivessem esperado um pouquinho mais, there was a shepherd boy tinha um pastorzinho, né, um rapaz ali, tinha um garoto, um pastorzinho, that would have been their king, que seria o rei deles, their first king, o primeiro rei deles. but they didn't want to wait. Mas eles não queriam esperar. And as we read what happens with David and Saul, E quando nós lemos, né, o que aconteceu com Saul e Davi, it's amazing the conflict that they had. o conflito é incrível. Você já, né, conhece, mas é um conflito incrível que a gente vê aqui. So Saul, who was the champion of Israel, Então Saul, né, que era o campeão de Israel, tall, strong, alto, forte, bonito, leads the army to meet Goliath. lidera, né, o exército de Israel para derrotar Golias. He's no longer as tall as they thought he was. Ele já não era tão alto, né, quanto eles achavam que ele era. And he's not as strong. E ele já não era tão forte. And he's not as brave. E ele já não era tão corajoso. And when they meet, they just stand off. They don't fight. E aí, né, quando eles se encontram, né, com o desafio, com o gigante, eles não fazem nada, eles ficam ali, parados. That's when God introduces David to the nation. E aí é quando Deus introduz, ele apresenta Davi para a nação. It wasn't David's physical strength. Não era, né, não foi a força física de Davi que deu a vitória para a nação. It was God. Foi Deus. That's what Saul was missing. É isso que estava faltando em Saul. That's what the nation of Israel was missing. É isso que estava faltando na nação de Israel. They didn't want a leader that would keep them close to God. They wanted a leader like the rest of the world. Eles não queriam um líder, né, que os levasse para próximo de Deus. Eles queriam um líder que fosse parecido com os outros líderes do mundo. Now we know that eventually Saul anoints David as king. E aí a gente sabe, né, que Samuel. E aí, e aí depois, mais tarde, nós sabemos que Samuel ele unge o rei Davi como rei. So now Israel has two kings. Agora Israel tem dois reis. So there is Saul, who is the king, Então Saul, né, que era o rei, chosen by God escolhido por Deus, at the request of the people. de acordo com o pedido, né, do povo. And then there's David, E aí tem Davi, who's chosen by God que foi escolhido por Deus, because he's God. porque ele é Deus. And they both are king at the same time. E eles são reis, né, estão ali como reis ao mesmo tempo. So Saul lives in the castle, his kingdom, his home. E- Então, né, Saul estava lá, morando no palácio dele, né, palácio real, né, ainda tipo como reinando, né. And then David lives out in the fields. E Davi estava lá nos campos ainda, né, pastoreando. Ele ainda estava morando lá, estava vivendo como um pastor. And during this time, we have different stories that show us David's character. E durante esse tempo, nós vemos várias histórias que mostram o caráter de Davi. From the worldly perspective, De uma perspectiva assim do mundo, we would wonder, a gente se pergunta: why did David kill Saul? por que Davi não matou Saul? Saul tried to kill David Saul tentou matar Davi multiple times. várias vezes. Why did David honor Saul when Saul did not honor him? Por que Davi honrou então Saul se Saul não honrou a ele? Because David understood Porque Davi entendeu. Saul was appointed by God Porque Saul tinha sido escolhido por Deus. because it's what the people wanted. Porque ele foi escolhido de acordo com o que as pessoas, o povo queria. It's not what they needed, Não é o que eles precisavam, it's what they wanted. é o que eles queriam. And Diferente. when God wanted David to be king, Então, quando Deus quis, né, que Davi se tornasse o rei, God would take Saul away. então quando Deus quisesse que Davi se tornasse o rei, Deus, ele iria tirar Saul. I don't know if I could do that. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, eu não sei. If I were king Se eu fosse o rei and somebody were trying
to kill me, e alguém estivesse tentando me matar, and it was within my authority to say bye-bye, e se eu tivesse essa autoridade de falar assim, ó, já era, manda embora. it would be really hard not to. Ia ser difícil para mim não fazer isso. But that's what David did. Mas foi o que Davi fez. Ele, na verdade, foi o que Davi não fez. Ele não fez isso. That's why it talks about David had a heart after God's own. Então é por isso que é dito que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Now, when David finally becomes king, Então quando é que Davi se tornou, né, finalmente o rei? in function and not title. Né, realmente exercendo a função e não simplesmente com o título. There are a couple things that he does Há algumas coisas que ele fez, that que ele faz, are not right. que ele fez que não foram corretas. Algumas coisas que Davi fez que não foram corretas. He had challenges in his kingdom. Ele teve desafios, né, no reinado dele. He made bad decisions. Ele tomou decisões erradas. He killed his best friend for his wife, Ele matou o seu melhor amigo, né, por causa da esposa dele, for Bathsheba. por Batseba. So there are many things that David does as king that we look on and go, how can that be somebody who's got a heart that's after God's heart? Tem muita coisa que Davi fez, nos faz olhar para ele e falar assim, pô, mas como é que ele era um homem segundo o coração de Deus, se ele fez tudo isso? And the answer is, E a resposta é, it was the repentance of the action, it was not the action. a resposta é por causa do arrependimento das ações, e não pelas ações que ele fez, mas pela maneira com que ele se arrependia daquilo que ele fazia. I don't understand. He could not see that what he's doing with Bathsheba was wrong. Eu não consigo, né, ver assim como é que Davi ele não compreendeu o que era errado, fazer o que ele fez, por exemplo, nesse caso aqui de Batseba. But he repented after it happened. Mas ele se arrependeu depois de ter feito isso. He turned back to God. Ele se voltou para Deus. Another example of government, Um outro exemplo sobre governo, né, sobre autoridades, where the leader does something wrong and the nation suffers from it. né? Um outro exemplo de quando o governo, né, a autoridade faz algo errado e por causa disso o povo sofre. We also see with David. A gente também vê isso com Davi. And at 2 Samuel chapter 24. E a gente vê aqui lá em 2 Samuel, né, no capítulo 24. And in this case, David takes a census of the fighting men. E nesse exemplo, nós vemos Davi. David takes a census, does a counting of the fighting men. Ele faz o recenseamento, né, dos homens. Essa é a palavra aqui, recenseamento. So David takes a census. Davi faz o censo, né? Ele faz um censo, na verdade, essa é a palavra censo, recenseamento, mas é o censo. Davi, então, ele fez um censo, né, dos homens. So, and that was wrong. E isso foi errado, né? Now we look at it and say, well, how can counting people be wrong? E como é que, né, contar as pessoas é errado? Por que esse censo que ele fez é errado? Por que disso? I think, how often in Brazil do they do a census? E qual é a frequência aqui no Brasil que eles fazem um censo? O censo é de quanto em quanto tempo? 10 anos. 10 years, yeah. So every 10 years in Brazil, they count all the people in the country to see how many people are here. Então, né, a cada 10 anos tem o censo aqui no Brasil para contar, né, com a população, quantas pessoas moram na nação. Well, in this case, David counts all the men in Israel. Então, nesse caso aqui, Davi ele contou todos os homens, né? Todos os homens da nação. And it was wrong for David to do that. E foi algo errado que ele fez. And it's not because knowing how many men are available for the army was wrong. E não foi errado pelo fato dele querer saber quantos homens estavam disponíveis, né, para participar do exército, né, de Israel. Não foi por causa disso, But because there was a tax that was due when they did the census. mas foi por causa que havia uma taxação, um imposto para cada homem ao eles, né, participarem desse censo.
So they didn't follow the law when they were counting the people. Então eles não seguiram a lei, né, quando eles estavam fazendo esse censo, contando as pessoas. And as a result of that, E como resultado disso, God is going to pass judgment on the nation of Israel. Deus ele vai julgar a nação por causa desse fato errado que eles fizeram, desse erro. And David was given three choices as to what that judgment would be. Então Deus dá 3 escolhas para Davi So in sobre o que seria o julgamento, né? Ele dá 3 escolhas para ele. verse 13, Então aqui no versículo 13 diz assim: God gives David the choice of 3 years of famine. Então Deus disse o seguinte: olha, você tem o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra Or 3 months of fleeing from your enemies, ou 3 meses fugindo de seus adversários or 3 days of a plague in the land. ou 3 dias de praga em sua terra. So God tells David there's going to be judgment on the nation Então Deus fala para Davi que, né, ele iria vir com julgamento sobre a nação because of David's action. por causa da ação errada de Davi, né, por causa do erro que ele cometeu. So the king made a decision, Então o rei ele tomou essa decisão and the people are going to have to pay the e agora as pessoas vão ter que pagar um preço por isso, pela decisão que ele tomou errada. In this case, God gives David the choice of which one of the 3 will it be. E aqui, né, Deus dá essa escolha dessas 3 punições, vamos dizer assim, que ele poderia escolher, uma delas. And David says, I would rather have God do the judgment than E the aí, nations. I'd rather have God do the judgment. e aí Davi ele falou o seguinte: olha, eu prefiro que Deus escolha o julgamento que ele quer. Está nas mãos de Deus, ele que decide. Because God is merciful. Porque Deus ele é misericordioso. So when the plague comes, God will be merciful through it. Então quando vier, né, a praga, Deus ele vai ser misericordioso. So David is choosing to let God be judge of the nation instead of letting the other nations judge. Então, interessante que Davi, ele deixou Deus, né, governar o povo, ao invés dele como rei dizer o que tinha que acontecer, como outros reis de outras nações, tomar a decisão. Então ele deixou Deus tomar a decisão. But through this, the nation of Israel suffered. Mas através disso, né, a nação de Israel sofreu. People died because of David's decision. Então muitas das pessoas morreram por causa dessa decisão errada de Davi. The Bible says that 70,000 people died A Bíblia diz que 70.000 pessoas morreram in 3 days. em 3 dias. And that was mercy. E isso foi misericórdia. That's pretty profound. Isso é algo bem profundo. What's more profound to me, though, E o que é mais ainda profundo para mim is it was one man. é que foi por causa de um homem. It was the leader of the country Era o líder, esse homem era o líder da nação, do that made país, a bad decision. que tomou essa decisão errada. And the people paid the price. E as pessoas, né, pagaram o preço. We see that consistently throughout all governments. Então a gente vê isso, né, constantemente, né, em todos os tipos de governo, em todo governo. Those in leadership make a bad decision. Aqueles que estão, né, ali na liderança tomam uma decisão errada And it's the people that suffer. e é as pessoas que acabam sofrendo as consequências. It works the other way also. E às vezes também do outro, né, da outra forma também acontece, né? Às vezes as pessoas também acabam, né, tomando decisões assim que causam. The government makes a good decision, Às vezes o governo toma uma decisão boa and the people benefit from it. e as pessoas, né, se beneficiam daquilo. That's a part of what government is. E isso faz parte do que é o governo, né? Do que é um governo. It's what God establishes. É o que Deus estabelece. Our responsibility A nossa responsabilidade is not to go against the government, não é, né, se levantar contra o governo,
but it's to submit to mas se submeter, until they tell us to do something contrary to Scripture. até que eles nos digam que nós temos que fazer algo contrário às Escrituras. When that happens, God does expect us to stand up. E quando isso acontece, né, quando chega nesse ponto, aí sim Deus ele espera que nós nos levantemos contra. Not necessarily in a rebellion, Não necessariamente numa rebelião, não é but isso. out of personal faith. Mas de uma manifestando né, na nossa fé pessoal, que nós nos levantemos com a nossa fé. You guys have probably heard of Daniel Provavelmente vocês já escutaram sobre Daniel or Belteshazzar. ou Beltesazar, As a young boy, né? Como um garoto, como jovem, né? Esse Daniel, Beltesazar, he was taken out of Israel ele foi levado, né? Como cativo de Israel. and taken to Babylon E ele foi levado de Israel para a Babilônia como um exilado, as a captive. como um cativo, né? Um exilado. So at this point in time, E nesse momento, nessa época, né? God is using the nation of Babylon Deus estava usando a nação, né, da Babilônia to judge Israel. para julgar Israel. He's using a country to judge Israel for not following the law. Então ele estava usando, né, uma nação para punir Israel pelo descumprimento da lei, porque eles não estavam cumprindo a lei. And Daniel is taken as one of the many captives. Então Daniel ele é levado, né, para a Babilônia como um dos cativos. He was nobility. Ele era parte, né, ele fazia parte da nobreza, né, Daniel, ele era parte das famílias também, uma das famílias nobres de Israel. So he was put into a special program. Então, por causa disso, ele foi meio que colocado assim, vamos dizer, tratado de uma maneira diferente. Ele foi colocado num programa diferente. And for 3 years he would be trained. E durante 3 anos, né, ele foi treinado ali na nação da Babilônia. He'd be trained in their language, Ele foi ensinado, né, o idioma dos babilônios in their culture, e a cultura deles and their laws, e as leis deles também, with the intent of him becoming a ruler of some type in Babylon. com a intenção que ele se tornasse, né, uma autoridade ali também na Babilônia no futuro. So basically, he got a scholarship for 3 years of education. Então, praticamente, ele ganhou uma bolsa de estudos, né, por 3 anos, vamos dizer assim. So when he goes off to his new school, Então, vamos dizer assim, quando ele foi para a sua nova escola, né, he realizes ele percebe that the food that they're being fed que a comida com a qual eles estavam sendo, né, alimentados, ali, a comida que eles tinham ali, que eles comiam, is food that's been offered to idols. era um tipo de comida que era oferecida a ídolos. And that's what would be coming from the king's table to all of these students. Era uma comida, né, que estava vindo da mesa do rei para os estudantes também, assim, né, para as pessoas ali. Vinha da mesa do rei para eles. And David said, I can't do that. That's what the law requires of me. E Davi, ele disse o seguinte, falou, eu não posso fazer isso, a lei não me permite fazer isso, eu não posso comer essa comida aí. So he talks to the person in charge. Então, né, ele falou ali com né, a pessoa que estava responsável ali pela alimentação, pela comida. And says, just let me have water and vegetables. Falou assim, deixa eu só comer vegetais, né, e tomar água. Eu quero fazer isso daí. To put it in context, Então, só para colocar no contexto disso daqui, né? no more churrasco. Não mais churrasco, sem churrasco, não quero churrasco, só vegetariano. Me tornar vegetariano. Yep. Vegetariano. And at first they say, I don't want to do that. I don't want you looking sicker than all the other students. E a princípio eles falaram para ele, não, a gente não quer que você faça isso não, porque a tua aparência não vai estar muito legal comparada com a aparência dos outros que comem da comida do rei. A gente não pode fazer isso daí não. And Daniel says, let's just do it for 10 days. E Daniel falou assim, vamos fazer um teste, vamos fazer só isso daí por 10 dias, vamos fazer um teste, deixa eu só comer vegetais e tomar água. At the end of 10 days, we'll look and see, are the other men healthy or are we healthier that are on vegetables? E aí no final dos 10 dias, vamos comparar minha aparência com a aparência deles ali, que vão continuar comendo a comida do rei,
depois no final dos 10 dias. Vamos fazer essa comparação aí. 10 days later, Daniel and his friends were the healthy ones. E aí, 10 dias depois, Daniel e os amigos dele, estavam com uma aparência bem melhor do que aqueles que estavam se alimentando da mesa do rei. So they changed what they're feeding everybody in the program. Então aí eles acabaram, na verdade, mudando a comida para todo mundo, né? Que estava ali participando que estava ali naquela escola, vamos dizer assim. They no longer get food from the king's table, they're now having vegetables. Então eles não estavam mais recebendo, né, a comida que vinha da mesa do rei. Então eles começaram todo mundo a fazer parte daquela mesma dieta de Daniel, né? Que era vegetais e água. The significance of that is Daniel was able to keep the law. E o significado disso é que Daniel, ele mesmo, né, nessa dificuldade, ele ainda ele conseguiu manter a lei de Deus, mesmo lá na Babilônia. And through the 3 years of training, E durante esses 3 anos, né, de treinamento ali na escola, he learned and he became the best student. ele aprendeu e se tornou o melhor estudante daquele lugar. To the point where when he met with Nebuchadnezzar, Ao ponto de quando ele se encontrou com o rei Nabucodonosor, he was impressed with Daniel. o rei Nabucodonosor ficou impressionado com ele. And Daniel becomes a ruler within the nation that took him as a captive. E então Daniel ele se tornou, né, um governante ali dentro daquela nação da Babilônia. So in this case, a Jew, someone who honored God, was put in a position of leadership. Então aqui nessa situação, né, um judeu, um homem que honrava a Deus, se tornou um governante na Babilônia. If it were us, Se fosse nós, typically we'd say, well, of course, God's blessing. a gente ia falar, claro, Deus abençoou. And that everything would continue to be blessed. E tudo ainda iria continuar, né, sendo uma bênção. But we know there's other accounts in the book of Daniel A gente sabe que há outras passagens também aqui no livro mesmo de Daniel, where Daniel has to go spend some time with the lion onde Daniel ele teve que passar um tempinho com o leão na cova, because he was faithful. porque ele foi fiel. So there are different things throughout Daniel's life. Então há situações diferentes, né, que Daniel passou na vida dele. Where he is extremely influential in the government. Teve momentos onde ele tinha essa influência grande, né, no governo, And there's other times where the government is punishing Daniel. mas houve momentos também em que o governo puniu Daniel. Então há diferentes situações durante a vida dele. Consistently through that, Daniel doesn't lose his faith. E durante todas essas situações, durante toda a vida dele, ele não perdeu a fé dele. Daniel is always looking at how does he honor God. Daniel ele estava sempre, né, buscando uma maneira de honrar a Deus. And if that means going into the lion's den, E se isso significa entrar dentro da cova dos leões, then that's the path that God has. então essa é a maneira que Deus tinha para ele, então ele ia fazer, ele ia cumprir. And that was his heart as a leader in government. E esse era o coração, né, de Daniel como um líder, né, como parte do governo. Real quickly, Bem rapidinho. he Thank you. had his 3 friends, Ele tinha os 3 amigos dele, né? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. They also faced challenges. Eles também, né, eles tiveram muitos desafios, né? I'm impressed by their faith. E eu fico impressionado pela fé deles também. There was a point in time that a big idol was made for them to worship. Teve um momento, né, na história deles, onde uma estátua, né, um ídolo foi erguido, né, para que as pessoas adorassem aquela estátua, Actually, for the whole nation to worship. na verdade, para a nação inteira, né, adorar aquela estátua. And they told the king, we will not bow down. E aí eles falaram para o rei, falaram, rei, a gente não vai se prostrar para essa estátua aí, não. Now, the king was very understanding. Então, né, o rei foi bem compreensível, né? He goes, I understand. You don't have to worship the Ele idol. disse, não precisa, tudo bem, eu entendo, vocês não precisam adorar a estátua, não. We're going to do a nice bonfire for you instead. A gente vai fazer uma fogueira para vocês ao invés disso, né? Não se preocupa, não. So they build a big furnace, a big fire that they're going to
Então eles construíram ali uma fornalha, né? Uma fornalha, assim, só uma fornalha só, né? E porque eles não queriam adorar, né, a estátua que o rei tinha construído lá. Então ele falou: não, tudo bem, vou só construir uma fornalha aqui, uma fogueirinha para vocês. And they make the furnace 7 times hotter than what it needed to be. E eles aqueceram aquela fornalha 7 vezes mais do que a capacidade normal. It's so hot that the people outside of it that bring Shadrach, Meshach, and Abednego to it Tava are burned to death. Estava tão quente aquele lugar que as pessoas que trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram por causa do calor. So it's hot. Então, estava quente, o negócio estava quente mesmo. The king had a lot of anger, O rei estava com muita raiva mesmo. and he wanted the 3 men to suffer. E ele queria que esses camaradas sofressem, os 3. And their response is, God can save us. E a resposta deles foi a seguinte: olha, Deus pode nos salvar dessa fornalha aí. But if he doesn't, that's okay. Mas se ele também não salvar, não tem problema, não tem problema. Tudo bem. They knew their God. Eles conheciam, né, o Deus deles. They knew he had the ability and the authority to save them. Eles sabiam que ele tinha autoridade, né, para salvá-los daquela fornalha. They also knew that it was not their choice. Eles também sabiam que aquilo ali não era a escolha deles, né? Eles não escolheram aquilo ali. They needed to be obedient, Mas eles precisavam ser obedientes. and God would decide the outcome. E Deus é aquele que ia decidir qual que é o resultado daquilo, o que que ele ia fazer daquela situação. I don't think they expected to meet Jesus in the furnace. Eu não acho, né, que eles esperavam encontrar Jesus dentro da fornalha, né? Não era esse o pensamento deles. But Scripture says when the 3 of them were thrown in the furnace, Mas o que diz aqui nas Escrituras, o que fala aqui na Bíblia, que quando eles foram lançados lá naquela fornalha, and the king looked into the furnace, e o rei ele deu uma olhadinha lá para a fornalha, he saw 4 people in it, ele viu 4 pessoas lá, ao invés de 3. not 3. Não 3 apenas. And they weren't burning up. E eles não estavam queimando. God protected them. Então, Deus protegeu cada um deles lá. And then Scripture says the king told them, Shadrach, Meshach, and Abednego, come out. E aí, né, a Escritura diz aqui que o rei chamou eles, né, falou assim, vem para cá, né, vocês podem sair daí. Chamou os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. I don't know why he didn't say, hey, bring your friend with you. Eu não sei por que que ele não disse, né, olha, traz o amigo de vocês também com vocês aí, essa quarta pessoa que está aí com vocês, pode trazer também. If I were in there with them, Se eu estivesse lá com eles, I probably would have responded like this. eu provavelmente ia responder dessa maneira. No, king, you come in here. Rei, não, a gente não vai sair daqui não. Você que vem para cá, pode vir, entra aqui com a gente. Let's talk. Chega aí, vamos conversar. But they left. Mas eles saíram, né, da fornalha. The king respected them because of that. E o rei, né, respeitou-os, né, por aquilo que eles fizeram. It was a profound event that everybody saw. Então aquilo foi um evento, né, muito grande que foi visível para todo mundo que estava ali, né? Todo mundo viu aquele evento. It wasn't a personal experience. Não foi uma experiência pessoal. Nebuchadnezzar didn't say, well, I had this feeling there with you. Não foi uma coisa assim que Nabucodonosor disse: não, eu tenho um sentimento aí que eles são pessoas boas. Shadrach, Meshach, and Abednego didn't talk among themselves and say, no, I've got enough faith to go into the furnace. Não foi assim uma conversinha que os 3 tiveram entre eles. Falaram, não, eu tenho fé, vamos lá, vamos para dentro dessa fornalha aí, eu tenho fé, não tem problema não. These were events that the nation saw. Isso foi um evento que foi visto pela nação, eles viram isso, eles souberam, todo mundo soube desse acontecido. They saw it with their eyes. They experienced it at the place where they were supposed to worship. Eles viram com os seus próprios olhos, né? Foi um local ali onde eles estavam prontos para adorar. Então, foi um evento grande que reuniu muitas pessoas que viram isso. But with such an amazing miracle. Mas com um milagre muito grande, né? O que veio disso? Aconteceu um milagre muito grande. The nation didn't turn towards God. A nação Did not. ela não se voltou para Deus, mesmo com tudo isso, né?
They vendo, continued in their sin. eles mesmo vendo tudo isso, eles ainda continuaram no pecado deles. The Bible doesn't record any change in government, any change in religion. Então a Bíblia não registra, né, nenhuma mudança no governo, nenhuma mudança da nação, como nação, né? Mesmo depois desse evento aqui. So there were miracles that were done that not just the leadership, the country saw. Então foi um milagre que foi novamente visto por toda a nação. Não foi algo que somente o líder da nação viu esse milagre, mas todo mundo pôde ver. And they stayed the course with their false religion. Mas mesmo assim, eles ainda permaneceram seguindo a falsa religião que eles seguiam. But the individuals, Mas os indivíduos, their faith was strengthened. a fé deles foi fortalecida. All the other Jews that were in captivity learned of the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. E todos os outros judeus, né, que viram o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fortalecidos por aquilo ali. Aquilo foi um grande exemplo para eles. They knew that their God had not forsaken them, even though they were in captivity. Eles souberam, né, que Deus, mesmo assim, depois que eles viram esse evento, que Deus não tinha abandonado a nação de Israel, né, mas que Deus estava ali cuidando deles. The responsibility E a responsabilidade of being true to God de ser verdadeiros, né, para Deus, is personal. é pessoal, é algo pessoal. It doesn't matter what the government is. Não importa quem é o governo. The government cannot make people become Christians. O governo não pode tornar pessoas cristãs, né? Não pode fazer com que as pessoas se tornem cristãs. That's a decision that everybody has to make individually. Essa é uma decisão que cada pessoa precisa fazer por si só. And it's a decision many people will not make, E essa é uma decisão que muitas pessoas não vão fazer, não vão tomar. even when all of the facts are present. Mesmo quando todos os fatos, né, estão ali visíveis, presentes. And at times I don't understand that. E há muitas vezes eu não entendo isso. What is more amazing to me Mas o que é assim, que me deixa impressionado, is there's going to be a time in the future é que vai haver um tempo no futuro when Jesus is king. que Jesus vai ser o rei. He'll be here on earth. Ele vai estar aqui na terra, né, como rei. He will be ruling as king. Ele vai estar governando na terra como rei. And he'll reign for 1,000 years. E ele vai reinar durante um período de 1000 anos, chamado milênio. And at the end of the 1,000 years, E no final desses 1000 anos, people who had all of that time with Jesus as king as pessoas, né, que passaram durante esses 1000 anos ali junto, né, com Jesus, durante o governo de Jesus, will rebel. ainda vão se rebelar contra ele. They get to go to church every Sunday with Jesus teaching, not pastors. Eles vão ter essa experiência, né, de poder estar ali todos os domingos sendo ensinadas na igreja por Jesus, não pelos pastores, mas por Jesus. So he'll be teaching people, Então ele vai estar ensinando, né, pessoas. and there won't be confusion when he teaches. E não vai ter nenhuma confusão, né, quando Jesus ensinar as pessoas. Não vai ter nenhum tipo de confusão, assim, eu fiquei meio confuso. Jesus won't have to say, when I spoke in Greek, the Greek word meant this. Jesus não vai fazer assim, olha, quando eu falei isso no grego, o que eu quis dizer é isso, né? Ele não vai ter que explicar isso daí. It will be Jesus teaching. Vai ser Jesus, ele mesmo ensinando, ele mesmo falando. And man's heart is still weak. E o coração do homem, ainda assim, vai continuar com um coração ímpio, né? O homem ainda vai continuar com um coração ímpio, obstinado, com um coração, né? It's wicked, it's evil. Um coração mau. Isso. Ainda assim, o homem vai continuar com o seu coração mau. So even in that case where we would say that is the perfect government.
E mesmo, né, e durante aquele período, nós vamos dizer assim, olha, esse é o governo perfeito, It's not the perfect government in a sinful world. né? Porque aquele é um governo perfeito, né? Porque não vai ser um governo em um mundo pecaminoso. As long as there is sin, Conquanto que haja pecado, there will be rebellion against God. haverá rebelião contra Deus. Whether it's in government, Seja no governo, whether it's in individual lives, ou seja, né, na vida individual das pessoas. that will continue. Isso vai continuar. But for us as Christians, Mas para nós, como cristãos, we need to be praying for the leaders. a gente precisa estar, né, a gente precisa estar orando pelos líderes. We need to be praying that God would turn their hearts and that they would lead the nation towards Him. A gente precisa estar orando para que Deus, né, para que Deus mude o coração desses líderes, né, e volte e leve a nação para adorar a Deus. Our testimony O nosso testemunho needs to be such that people will look on and go, we understand Christians don't agree with some of the things the government does, but we agree with the Christians because they have love. o nosso testemunho precisa ser tão grande a ponto das pessoas olharem para nós, né, e elas pensarem assim: eu não concordo com o que o governo faz, mas eu concordo com o que os cristãos fazem, porque eu vejo amor naquilo que eles fazem, né? Então eles se espelharem em nós por causa disso, a ponto deles não quererem seguir o governo, mas seguir aquilo que nós seguimos. Because the important message we have Porque a mensagem, né, importante que nós temos is the message about Jesus. é a mensagem a respeito de Jesus. And we want people to be willing to listen to that. E nós queremos que as pessoas estejam, que elas queiram ouvir essa mensagem. Even if they know we disagree with some of the things the government is Mesmo sabendo, né, que nós discordamos de algumas coisas que o governo faz, né? Mesmo assim, eles ainda têm esse desejo de nos seguir por causa que a gente tem demonstrado amor. So let's pray. Então vamos orar. Father God, thank you for your word. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Thank you for the examples of the men and women that have gone before us. Obrigado, Senhor, pelos exemplos, né, de homens e mulheres que vieram antes de nós, For those that had a heart for you, por aqueles que tiveram um coração, Senhor, voltado a Ti, and went through difficult times, not wavering. e passaram por dificuldades, tribulações, e mesmo assim eles ainda não Te abandonaram. Want to lift up the church here Senhor, eu quero orar pela igreja aqui and the people, e pelas pessoas, that you would put a desire in their heart para que o Senhor coloque um desejo no coração deles, for the community and the country, pela comunidade e pelo país, that they would willingly and lovingly share you and your love with them. que eles tenham esse desejo, né, de compartilhar o teu amor, né, e a tua vontade, Senhor, com a nação, com as outras pessoas. That you would give them the strength and the confidence Que, Senhor, tu dê, Senhor, a eles a confiança, to stand firm in their faith, a força para permanecerem na fé deles, né, permanecerem na fé, and do it in love. e fazer isso em amor. That would draw people to ask, why are they doing this? How can I be like that? E que isso, Senhor, atraia outras pessoas que queiram também seguir e falar, eu quero seguir o que essa pessoa ela faz, da maneira que ela está vivendo. And just ask that you watch over and protect the Christians E, Senhor, eu oro para que tu continue, Senhor, protegendo, Senhor, os cristãos and our testimony, e o nosso testemunho. that it wouldn't get watered down or diluted. Que, Senhor, não se acabe, né, Senhor, o nosso testemunho, que não seja extinguido, But that we be able to be the salt and the light that we need to be. mas que nós possamos ser o sal e a luz, Senhor, neste mundo. It's in Christ's name that we pray. É no nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém.
Amém. Thank you, Pastor Bill. Obrigado. Obrigado. Pastor Bill, a esposa não está aqui agora, nem o filho, mas realmente foram uma bênção para nós esses 3 dias, né? Eu creio que todos nós, eu sei que foi bastante informação, mas a gente pode estar processando, né? Durante é muita informação para processar em um dia só, né? É importante você estar meditando durante a semana também aquilo que você aprendeu. Eu aprendi muita coisa, né? Esses dias e o Senhor falou comigo muito assim nesses exemplos, né? E é interessante porque eu estava lembrando, foi o exemplo que ele deu sobre como de Jonas, né? Quando Jonas foi ministrar em Nínive, a mudança começou pelo povo, né? Porque Jonas fez aquela pregação e o povo, eles mesmos tiveram o coração deles queimando, e aí eles tomaram a atitude de se colocarem em jejum e eles vestiram, né, panos de saco. Não foi o governo que mandou eles fazerem aquilo ali, mas foi o povo que começou por eles mesmos, porque eles se converteram, né? Eles viram que eles estavam errados e que se converteram. Então, eu estava pensando nisso. Qualquer mudança, seja ela qual for, na nossa sociedade, ela tem que começar. A gente não pode só esperar dos governantes, mas tem que começar por nós como igreja. E a gente tem vivido momentos onde a igreja tem ficado muito apática, né? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos. Não, nós temos um papel muito grande que as armas da nossa guerra são diferentes, né, da arma do mundo. Paulo diz isso daí lá, né, no Novo Testamento, ele fala que a nossa arma não é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e as nossas armas são espirituais. E quais são essas armas? A gente tem oração, jejum, buscar o Senhor a palavra de Deus. Então, para nós vermos mudanças acontecer, elas só acontecem quando nós realmente lutamos, né? Quando a gente luta da maneira correta, né? Tem um louvor que diz assim: That's how I fight my battles. A maneira que nós lutamos a nossa luta, né, é através da adoração. Então a gente tem que permanecer lutando. A gente não pode desanimar de lutar nesse sentido, orar pelo nosso país, orar pelas autoridades e buscar para que o Senhor mude. So I'm talking about like how I was blessed by the example you gave about Jonah going to Nineveh, and the changing like started with the people, because they just they listened to the message. Was not an imposition of the government that said, no, you guys are gonna have to do this. No, it starts with the people. I was so blessed by that, and I think I'm just encouraging them to keep praying for our country and fight with the right battle, like that is a spiritual battle. That's what Paul says, like we struggle not against flesh, not blood, but it's against the spiritual things. And we need to be we need to fight like with prayer, fasting, ask the Lord in the word, to be in the word. So I'm just encouraging, the church to be like, those that are here, and that's what I was saying. Vamos orar pelo Pastor Bill, então. Vamos orar. We want to pray for you, Pastor Bill. Okay? Thank you so much for being with us these 3 days. Estenda a tua mão, Pastor Bill, agora. E ele está aqui, a gente está orando pela família, né? Família toda. We're going to pray for Pastor Bill and the family. Lord Jesus, we are so thankful that we had, Lord, Pastor Bill back, his wife, Lord Andrew, Lord, his son, with us during these 3 days. Lord Jesus, we were so blessed by all the way that he used them to communicate your truth to our lives. And Lord, every word, every session was great because, Lord, you spoke to us, Lord, to every person here in Brazil, every Brazilian. We're going through hard moments now in our history. And Lord, but we are not, we don't want to be like those that are afraid or super like concerned, Lord, what's going to be of us in the future. We trust in you, Lord. You are in control, as Pastor Bill said. Lord, you establish the kings and you tear them down, you take them away. So we trust, Lord, that whatever happens, Lord, next year in Brazil or in US or whatever, Lord,
place in the world, you are still in control. You're gonna use those things, Lord, to glorify your name because it's about you. It's about your history. It's about your kingdom. It's not about our kingdom, our history. It's all about you. So, Lord, thank you so much for your word. Thanks so much for what you have done. I pray, Lord, that you take Pastor Bill back home safe, Lord, with his family. And I just pray that you keep using his life, Lord, in Alabama, Lord, in other parts of the country and of the world, and keep speaking to us that this message, Lord, that we learn these days can be just like echoing, Lord, and we can just be just Lord thinking about it and just Lord meditating on that. Thank you, Jesus. We praise you. We worship you. Pray for tonight's service as well. In Jesus' name we pray. Amen.